Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também tá bem, está morrendo de saudades de todos vocês. Então, como prometido, estou eu aqui, né? Bem, graças a Deus, fazendo mais um vídeo de português. E como eu disse, vou me aprofundar em dois assuntos com vocês. Primeiro, o de conjunções, certo? Que foi lá o assunto da apostila, conjunções. Hoje vou me aprofundar um pouquinho mais para que vocês entendam mais, certo? E o outro assunto são os parônimos. Lembram parônimos? O que são? O que são? O que são? Momento de relembrar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o que a prof preparou para a gente relembrar. Muito bem. Então, vamos lá. Conjunção. Então, tá aqui, olha só que bonitinho que a prof fez, né? Para a gente não esquecer. Começando. Conjunção. O que é uma conjunção? A conjunção é uma palavra usada para ligar duas orações ou dois termos. Lembrando que orações são aquelas frases que contêm verbo. Então, quando a frase contém o verbo, ela deixa de ser frase e passa a ser oração. A gente chama de oração as frases que têm verbos, certo? Então, observe as frases. 1. Tenho vontade de aprender a cozinhar, mas preciso de alguém que me ensine. Na primeira oração apresentada, o termo mas, ó, podem ver que o mais aqui, ó, tá sublinhado. Então, o termo mais estabelece uma ligação entre duas orações. Primeiro, tenho vontade de aprender a cozinhar. Olha o mais ali, ó. Mas, ó, bem aqui. Mas preciso de alguém que me ensine. Certo? Então, já dá para dizer ali que a conjunção é o mas. Ele está ligando uma oração com a outra. Pois eu poderia simplesmente falar assim: tenho vontade de aprender a cozinhar. Acabou. É uma oração. Aí, quando eu falo, preciso de alguém que me ajude, é uma outra oração. Ó, preciso de alguém que me ajude, certo? Posso falar separadamente. Então, quando eu coloco mas, eu estou ligando duas orações, deixando ela ser uma só, certo? Olha a frase 2. Ele foi ao supermercado para comprar bolo e pratinhos de plástico. Já na segunda oração, o termo e, olha o termo e ali, ó, está ligando dois termos de mesma função sintática, quer dizer, um objeto direto, que é o bolo e os pratinhos de plástico. Pois se ele vai comprar pratinho de plástico, isso mostra que ele vai comer bolo, certo? Então, olha só, ele foi lá no mercado comprar bolo e pratinhos de plástico. Então, o E juntou mais um elemento na oração dele, certo? As palavras que a prof acabou de falar, em destaque nas frases, são as conjunções. Se observarmos atentamente as orações, podemos definir conjunção como sendo a palavra invariável, quer dizer, que não muda, que ela é usada para ligar orações ou dois termos. Aí nós temos a locução conjuntiva, que é quando duas ou mais palavras equivalem a uma conjunção. Por exemplo, quando eu falo logo que, assim que, uma vez que, já que e para que, certo? Eu estou tendo uma locução. Por quê? Porque eu estou pegando uma conjunção e colocando mais uma palavrinha junto, mais uma ou duas palavrinhas juntos. Então, eu formo uma locução, quer dizer, uma gruda na outra, certo? Então, a conjunção, ela tem uma locução
conjuntiva, que ela serve para ligar frases, certo? Orações. Quanto à classificação, as conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Aí, o que é isso? Vamos ver agora. Conjunções coordenativas. Olha só, ligam orações independentes entre si, ou termos de mesma função sintática. Por exemplo, Joana pegou o bolo de aniversário e colocou a jarra de suco na mesa. Observe que as duas orações acima são independentes, quer dizer, eu não preciso, ela não precisa uma da outra. Ela é coordenativa porque uma delas só já está certa. Não precisava da outra para a gente entender, certo? Então, né, eu não preciso, se eu colocar lá só, Joana pegou o bolo de aniversário, eu já sei que quem que pegou o bolo de aniversário é a Joana. Eu não preciso, ela já está completa. E a outra, Joana colocou a jarra de suco na mesa. Eu também já entendi, certo? Então, a partir do momento que eu junto essas duas, que as duas eu consigo entender, se uma não ficar ligada à outra, eu consigo entender cada uma delas. E eu junto esse E aqui, ó, ela é uma conjunção coordenativa. É uma coordenando a outra, certo? Mas eu entendo as duas separadamente. Se eu separar as duas, eu entendo, certo? Vamos lá. Veja a classificação das conjunções coordenativas. Então, nós temos lá aditivas. São essas palavrinhas. E, não só, mas também. São conjunções aditivas. Coordenativas, aditivas. Agora eu tenho as conjunções coordenativas adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto. Aí eu tenho as conjunções coordenativas que são alternativas. Ora, ora, ou, quando eu faço assim, certo? Essas são alternativas. Tipo, você tem a alternativa. As conjunções coordenativas conclusivas, que já concluem logo. Tipo, logo, portanto, pois então, já concluí a minha conversa, certo? E eu tenho as conjunções coordenativas explicativas. Por que e que eu estou explicando o porquê. Olha aí, acabei de falar uma conjunção coordenativa explicativa, certo? Aí eu tenho as conjunções subordinativas. Essas subordinativas, elas ligam orações que precisam uma da outra. Então, ela se torna subordinativa, isto é, subordinada. Eu preciso da outra. Se eu não colocar a outra, eu não vou entender. Isso é subordinativa. Observe que sua honestidade foi honrada no decorrer dos anos. Na oração acima, a conjunção que está ligando a primeira oração. Observe que depende da segunda. Sua honestidade foi honrada no decorrer dos anos para a gente compreender total, certo? Como é que eu vou colocar lá? Sua honestidade foi honrada no decorrer dos anos. Honestidade de quem? Do quê? Certo? Parece que falta alguma coisa. Então, quando eu coloco lá, observe sua honestidade, vai faltar uma conjunção ali, que é a conjunção que. Então, ela é subordinada, ela é subordinativa, porque ela depende do resto da oração, certo? Veja a classificação das conjunções subordinativas. Elas têm integrantes, que elas integram, certo? Que e se. As causais. Por quê? Uma vez que, já que e como. Quer dizer, elas são causais porque elas têm uma causa, certo? Uma vez que eu acreditei, ó, já estou falando, ela tem uma causa. As concessivas, embora, ainda que. As comparativas, mais do que, menos do que, assim como. Eu estou comparando. O meu cabelo é mais bonito do que o seu.
Ai, o seu penal é menos legal do que o meu. Eu estou comparando, certo? É uma conjunção comparativa. Aí eu tenho as condicionais. Se, contanto que, desde que, caso, a não ser aquilo que gera um pouquinho de dúvida, certo? Que eu tenho que pensar. Eles estão me condicionando, já diz o nome, condicionais. Estão condicionando o que eu vou fazer com o que é para fazer, certo? As conformativas, conforme, segundo, consoante, quer dizer, eu estou conformando, né? Estou dizendo assim, conforme aquilo eu terei que fazer. Segundo isso, eu vou fazer melhor, certo? São conformativas. Aí nós temos também as consecutivas, tanto que, tão que, certo? Elas são consecutivas, a tanto que isso seja legal, consecutivas. Finais. Para que, a fim de que, está finalizando. Já falei, para que isso se resolva. Acabou. Acabou. Por isso que elas são finais. A fim de que isto tenha fim. Pronto. Acabou. Aí tem as proporcionais. À medida que, quanto mais, quanto menos, a proporção. Então, assim, eu sou proporcional, certo? Quanto mais eu faço, mais eu vou querer. Quanto menos eu estudo, menos eu sei. Eu estou sendo proporcional. E as temporais? Quando, antes que, depois que, até logo, até que, logo que, enquanto. Então, quer dizer, estou usando o tempo que eu tenho. Até logo, até que esfrie, eu vou continuar com o cabelo molhado, né? Quando eu for até lá, eu vejo. Antes que vá embora. Então, eu estou usando o tempo, certo? Importante observar que uma mesma conjunção pode ter mais de uma classificação, sendo que o que irá definir é o contexto onde ela está inserida, onde a conjunção está. Então, é isso que vai definir, certo? Uma conjunção, dependendo da onde ela esteja. Então, olha a frase: é necessário que vocês gostem de estudar. O que é uma conjunção? É uma conjunção integrante, certo? Eu não posso simplesmente falar, vocês gostem de estudar. Vocês o quê? Não está faltando coisas? Então, eu coloquei, é necessário que. Eu já coloquei o que ali para dar a intenção dessa conjunção ligar uma frase com a outra. Leiam bastante, que as perguntas não serão tão fáceis. Então, o que também é uma conjunção ali, sim, que está explicando, que ela tem que ler bastante. Por que ela tem que ler bastante? Porque as perguntas não serão fáceis, ela já está explicando. Então, vejam, tentem analisar a situação, certo? Uma está juntando uma frase na outra, e a outra coloca o que ali, que o que é usado como explicação, que ela vai, as perguntas não vão ser fáceis, quer dizer que vai ter que ler, certo? Então, eu tenho aqui, gente, bem certinho para vocês verem, as conjunções coordenativas. Então, claro, se vocês quiserem copiar isso no caderno, é muito bom, certo? Então, vocês vão ter que fazer uma tabelinha igual essa aqui da prof. Ou, se vocês quiserem, a prof coloca lá no Qmágico, vocês imprimem e copiam, certo? Ou vocês imprimem e colam, ou vocês copiam, certo? Então, eu tenho todas aquelas lá que eu falei, ó. As aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Aqui eu tenho as conjunções e aqui os exemplos onde eu posso usar, certo? Essas são as conjunções coordenativas. Coordenativas, aquelas que coordenam, elas são duas orações que eu entendo. Eu não preciso juntar, mas eu junto. Então, isso é uma conjunção coordenativa. E as subordinativas são aquelas que uma precisa da outra, certo? Então, eu tenho lá também, ó. Vocês podem
copiar no caderno, ou vocês podem imprimir, recortar e colar no caderno de português, certo? Continuando. Vamos agora para parônimos, certo? Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidas na escrita ou na pronúncia. Nós já vimos alguma coisa sobre isso na apostila, sobre a palavra seção. Lembram? Seção, elas são, o som é igual, mas a forma de escrever são diferentes, certo? E os significados também são diferentes. Já as parônimas, elas são palavras que apresentam os significados diferentes. Só que elas são muito parecidas na escrita e na fala. Então, olha só. História. História, olha lá, ó. Com E, gente. Com E. História. É a grafia antiga de história. Então, antes da gente escrever hoje história assim, ó, como a gente escreve hoje, antes era escrita assim, história. Hoje é história com H. E essas palavras, elas possuem significados diferentes. Quando dizemos que alguém nos contou uma história com E, nos referimos a uma exposição romanceada de fatos imaginários, narrativos, contos ou fábulas. Então, quer dizer, é aquilo que não existe. Quando a gente fala história com E, é porque aquela história não é real, certo? Quando é um fato imaginário, certo? Já quando a gente diz que fizemos prova de história com H, nos referimos a dados históricos, que se baseiam em documentos ou testemunha. Então, porque aquilo realmente aconteceu, certo? A nossa aula de história é com H, por quê? Porque nós temos dados de coisas que aconteceram de verdade, certo? Nós temos documentos, nós temos testemunhas, nós temos dados históricos, certo? E para vocês verem, a escrita delas é mais ou menos parecida, certo? Quando a gente fala história e história, também é um pouco parecido, mas o significado delas são diferentes. Ambas as palavras constam no vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Então, nós temos as duas palavras lá. Porém, atualmente, segundo o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, é recomendável usar a grafia história para denominar os dois sentidos. Então, eles falam, certo? Que lá no dicionário a gente precisa usar a grafia história para tudo, certo? Para os dois sentidos. História que nunca existiu, que é imaginário, e a história de fatos históricos, certo? Então, gente, língua portuguesa é uma briga justamente por causa disso. Vai estar errado eu usar história? Se eu usar o história para contos imaginários, né? Tá certo? Se eu usar história para aquela história que nós estudamos em sala de aula, está errado. Certo? Então, para vocês verem, a língua portuguesa é uma briga muito grande nisso. Por isso que é bom a gente sempre procurar no dicionário. Outros exemplos que eu tenho de parônimos. Flagrante. Olha lá a palavra flagrante, ó. Flagrante quer dizer uma evidência, né? Foi pego em flagrante, foi pego fazendo, certo? Fazendo aquilo, certo? Quando a gente escuta nos jornais dizendo assim, o ladrão foi pego em flagrante, quer dizer que o ladrão foi pego fazendo o roubo, certo? Por isso que é evidência. Já o fragrante é performado de fragrância. Os perfumes, eles têm fragrância, certo? Mandado
é uma ordem judicial, certo? A polícia, ela tem um mandado, que é uma ordem judicial. O mandato já é uma procuração, que é um documento. Então, olha só como eles são palavras muito parecidas, mas com significados bem diferentes. Aí eu tenho a inflação. Inflação, o que que é? Aumento dos preços, dos valores, quando tudo sobe. Inflação. Já infração é uma violação, certo? Uma infração de trânsito. Eu violei uma lei. Estacionei onde não podia estacionar, passei num sinal vermelho, isso é uma infração. Aí eu tenho eminente, quer dizer, eminente, elevado, alto, certo? Iminente é quando eu fico preparado para correr. Eu tenho arrear, que é pôr arreios, como eu ponho em cavalos, eu ponho arreio nos cavalos para poder andar, né? E arriar quer dizer cair. Ai, eu arriei, eu caí, ou eu desci, certo? Aí nós temos os homônimos. Os homônimos, gente, são palavras que têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes, como é o caso das seção. Seção, ela tem a mesma pronúncia, mas significado diferente. Sexta, sexta também. Só que ela tem significado diferente, tem a mesma pronúncia, o mesmo som. Certo? Por exemplo, acender, pôr fogo. Já acender com SC é subir. Extrato com S, camada. Extrato com X, o que se tira. O que eu estou na minha... Extraindo, por exemplo, o látex da seringueira. Eu estou extraindo, eu estou tirando, certo? Bucho com CH é o estômago. Ai, tô com meu bucho cheio, tô com meu bucho doendo. Quer dizer, é o meu estômago. E já o bucho com X é um arbusto. Espiar é observar com S, certo? É observar. Se é espiar com X, já reparar falta mediante cumprimento de pena. Quer dizer, eu vou espiar, eu vou ter que rever a minha pena, certo? Para cumprir. Vou ter que cumprir uma pena, então eu vou ter que ver a falta dessa pena. Taxar com CH é dar um defeito, certo? Dar um defeito para alguma coisa. Eu estou taxando, estou vendo o defeito. Já taxar com X é colocar uma taxa para pagar alguma coisa. Por exemplo, vocês pegam o livro na biblioteca. Se vocês esquecerem de entregar, vocês vão ter que pagar uma taxa. Essa taxa que vocês vão ter que pagar é com X, certo? Então tá. A prof separou para vocês, deixa eu colocar aqui, voltar aqui. A prof separou para vocês 2 videozinhos, tá? Um sobre conjunções, que é bom para vocês assistirem e entenderem um pouquinho mais, certo? E um vídeo sobre parônimos e homônimos, certo? Também é outro videozinho bem legal para vocês entenderem um pouquinho melhor também, certo? Essas palavras, gente, não se preocupem. A prof falou que ia se aprofundar para vocês entenderem um pouquinho melhor, certo? Mas no decorrer das nossas aulas, a gente vai estar sempre relembrando, certo? Que sempre quando a gente trabalha com verbos, com advérbios, com pronomes, a gente sempre entra em conjunções, parônimos e homônimos, certo? Então não se preocupem que a gente vai indo. A prof só fez o vídeo porque eu disse que eu ia me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, certo? Está aí. Quem conseguir imprimir, ótimo. Eu coloco lá no Que Mágico, sim, para vocês imprimirem. Quem não puder imprimir, pode copiar no caderno, sem problema algum. Só faz a tabelinha lá bonitinho com a régua que vocês têm no penal, certo? Faz certinho e copia como a prof está mandando,
certo? Assim, a gente já tem no caderno, fica mais fácil para estudar, tá? Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês, né? Vocês sabem que essa semana, como vocês têm prova, as videoaulas vão mudar a sequência, porque a prof tem que dar retomada de conteúdo de prova, certo? Já dei a de história, agora vai vir a próxima, certo? Que é geografia. Então, o próximo vídeo será de geografia com a retomada do conteúdo para P2, certo? Então, é isso, gente. Então, a prof... Ah, sim, a prof vai passar uma lição de casa também lá no Que Mágico, certo? Vou ver a lição de casa ainda, mas eu vou colocar no Que Mágico. Eu não sei se vai ser em folha ou se vai ser em ficha de atividade, porque a prof está decidindo aqui ainda, mas não tem problema. Eu vou colocar lá, certo? Então, se cuidem. Até o próximo vídeo. Ó. Beijos para todos.